Ai, eu não conseguia. Isso é por escolas de cotrização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, seus rambutres. Ei! Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os poliamorosos. Tesi! Cris. Mariana. E hoje vamos falar sobre temas que envolvem relações não monogâmicas e distância, e já vos digo, odeio. Odeio porque já lá tive e não me vão voltar a ver nela. Oh, Melânia! Quem ouviu os nossos episódios nos nossos primórdios sabe das histórias. Se querem saber o que é que aconteceu, têm que ir ouvir os episódios. Tu é um mais antigos. clickbaiter. Clickbaiter. Acabei de inventar um termo. Então, nós recebemos um... Isso foi no Instagram ou foi e-mail? Porque nós Instagram. somos chiques, né? Nós temos e-mail. Instagram. Então, no nosso Instagram, um mano foi lá pedir a nossa humilde opinião sobre a sua vida pessoal. E nós vamos falar isso no podcast. Olha que bonito. Então, vamos lá ler o e-mail da pessoa. Eu não sei se foi um moço, se foi uma moça, tanto faz. Ou moce. A pessoa não se identificou, portanto, Pois, então, cenas. a gente vai julgar aqui o que a gente quiser também. Acho que é um rapaz. Bom, para começar, ela e eu não demonstramos no passado sinais de querer uma vida não monogâmica. Entretanto, a nossa filha nasceu e, por motivos econômicos, comecei a trabalhar no estrangeiro, o que me afastou de casa e delas. Fast forward até dezembro de 2022, a esposa assumiu-se como demissexual. Para quem não sabe, demissexual são pessoas que se sentem atraídas pela Demi Lovato. E assumiu vontade de abrir a relação. O que eu inocentemente disse que era uma boa ideia e que seria bom pra ela. Olha que Altruísmo. cara legal. Já gostei. Naturalmente, ela ficou toda contente por haver compreensão e abertura da minha parte. Com certeza, eu também ficava. No mesmo mês de dezembro, ela conheceu um homem através de dating apps e me senti constantemente posto de parte. Oh. Tanto que quando fui a Portugal passar o Natal e a passagem de ano, esse sentimento de insegurança escalou e acabamos por passar parte do tempo a discutir. Que triste. As coisas com esse homem acabaram por não darem nada, porque ele deixava constantemente pendurada quando marcavam algo, e eu, apesar de ficar aliviado, ficava sempre super triste por ela estar a ser tratada daquela forma. Epá, eu te percebo, irmão. Decidimos procurar ajudas através de terapia, e desde aí temos feito terapia de casal, e eu voltei ao meu psicólogo para ter ferramentas para lidar com as minhas crises de ansiedade. Esse mano tá sempre no caminho certo. Yeah. Eu tô curtindo ler coisa dele aqui. A minha parceira adoraria que eu tivesse a mesma vontade que ela em abrir a relação estando à distância. Mas para mim não me faz sentido. Preferia fazê-lo numa fase em que houvesse rotinas de casal que não passassem por contato exclusivo por WhatsApp e afins. E pelos fins de semana ocasionais em que vou aí. Entretanto, ela encontrou um outro rapaz e tem saído, sempre na base da amizade, mas tenho receio, ansiedade a falar mais alto, que fique numa situação super desconfortável caso evolua. Que conselhos me podem dar? Estarei eu a ficar desconfortável sem razões para isso? Vamos por tópicos. Sessões. Vamos por partes. Ora bem, portanto, eles no passado não demonstraram que queriam ser não monogâmicos, mas entretanto a filha nasceu e ele foi para o estrangeiro e decidiram abrir a relação porque a parceira dele sugeriu. Não, vamos aí uma salva de palmas para esse mano, porque para mim ele tá sendo impecável aí até agora. Eu acho que é, para mim, super normal que a distância tenha dado vontade de abrir a relação. Eu acho super normal. Sim. Porque a pessoa tem necessidades emocionais, físicas, de carinho, de saídas, seja o que for. Atenção. E o estar com alguém que tu vês um fim de semana de vez em quando não é suficiente para ter essas necessidades colmatadas. Sim. E vontades. Necessidades e vontades às vezes. Yeah. Portanto, eu não estranho que tenha havido esta questão de ok, vamos experimentar abrir a relação. Para mim é um bocado estranho ela assumir-se como demissexual e abrir em relação a partir daí. Porque a pessoa demissexual é aquela pessoa que para ter relações sexuais precisa ter uma certa intimidade, né? Sim, Tanto precisa ter uma conexão emocional, normalmente. Exato.
Sim, mas aí vem também do não sentido sei de... se tecnicamente isto está aqui correto, mas... Não, mas não vamos colocar minhoca na cabeça do mano também, que ele tá agindo bem até agora. Sim, mas é importante pôr em cima da mesa ele e a parceira se a relação é aberta apenas fisicamente ou também emocionalmente. Isso é importante porque se ela é demissexual... Sim, daí tem que estar também emocionalmente Exatamente. acima de tudo, né? Exatamente. Qual é a outra parte que No nós mesmo vamos? mês de dezembro, ela conheceu um homem através da dating app, senti-me posto de parte. NRE aqui em força, de certeza, e ela focou-se na pessoa que estava ali à frente Yeah. dela. Era uma experiência e estava a investir na experiência, eu percebo. Especialmente ao início, tu não sabes gerir muito bem, não Claro é? que não. Mas é importante, se calhar, É all in também... sempre. Ainda mais numa relação à distância que tu, para ignorar a pessoa, basta não responder o telemóvel. É só pousar o telemóvel, está E aí é só botar o telemóvel e pronto. Tá Não em precisa silêncio. responder e depois falas e pronto. É muito mais fácil tu ignorar a outra pessoa quando tens uma relação à distância. A primeira experiência ou as primeiras experiências, tu achas que já não vai haver mais. Tipo, tens que aproveitar aquela ao máximo. Então tem que estar tudo certo e tens que investir bué. Yeah. Eu pelo menos acho que pensava assim no início. Então acho que é normal a gente vacilar um bocado com os nossos parceiros. Sim, isso aconteceu. Tanto que quando ele veio a Portugal, o sentimento de insegurança escalou e acabaram por passar a maior parte do tempo a discutir. Era falar sobre coisas que se calhar nunca tinham falado. É por isso que isso acontece. Eu acho que essa parte do discutir também pode ser... Mano, Tu para abrir a relação tens que falar muito. E tens que falar sobre coisas que nunca falaste, se calhar. E há coisas que tu não sabes quando tu pensas, vamos abrir relação e vai ser assim. Mas não vai ser, é tudo tão novo, é tudo tão diferente que vais sempre ter pontos ali que vais ter que discutir depois, que vais ter que conversar e que vai ser difícil de lidar. e talvez quando essa pessoa retornou a casa, tipo, talvez pensou que ia ter uma recepção diferente da parceira. E daí o que a gente falou no episódio, anterior, de quando tu começa uma relação nova, às vezes tu se sente diferente em relação à tua relação antiga. E daí talvez ele sentiu um bocado disso aí, e daí foi dedo no cu e gritaria. Sim, sem dúvida. E eu acho que a própria distância em si não é só a questão dela ter aberto a relação, mas a própria distância em si faz com que tu te desapegues um bocado da pessoa ou que desconheças um bocado a pessoa. Porque imagina, ele passou, sei lá, 4 meses fora. 4 meses a pessoa muda, a forma como... O cheiro da pessoa muda, tipo, tudo muda, tu não conheces aquela pessoa da mesma forma como conhecerias se vivesses todos os dias, ou se visse aquela pessoa uma vez por mês, Claro. uma vez por semana. Tu chegas Não depois é? de 4 meses e tens que conhecer outra vez É isso. uma pessoa nova. E de repente tu passas de estamos à distância para estamos a viver juntos em família, em que estamos por cima num período festivo em que tens de estar com a família toda alargada, fingir que está tudo bem. Temos uma situação aqui em que nós estamos a tentar gerir sentimentos pelo caminho. É difícil. Eu percebo que tenha sido um período complicado para eles. Não gabo. Yeah. É sorte, porque É, vai ser pá, há difícil. quanto tempo? Quem é que és tu hoje? E é um bocado isso, não é? Mas eu acho que eles fizeram bem porque eles têm estado a tentar conversar e têm tentado... A questão deles terem feito terapia de casal e dele ter ido para a terapia individual, acho que foi super bem pensada a parte deles. E acho que prova o quanto eles querem fazer a relação Dá perdurar, certo, não né? é? Sim. Quer dizer que eles gostam mesmo um do outro e têm interesse em manter esta relação, não é? Sim, hoje em dia não Mas- se mantém relações só porque se tem um filho em comum, né? Sim, já não os é. divórcios estão aí. Graças a Deus. Eu, como mulher divorciada, digo, graças a Deus os divórcios estão aí. Crianças de pais separados é o que há mais hoje em dia, né? Dá para. É, né? É, né? Eu por acaso não sou, a Mariana também não. É, né? Mas tu tem bastante contato com crianças que são filhas de mas- pais separados, até porque eu sou filha de pais separados. Vocês acharam que eu ia dizer outra coisa? Eu não disse nada, eu estou só calada no meu canto. Não sei de nada. Eu acho que aqui uma das grandes dificuldades é ele sente ansiedade e, como pessoas ansiosas que somos, sabemos perfeitamente que o problema da ansiedade é muitas vezes tu fazes bué cenários na tua cabeça. O overthink, né? Exatamente, tu imaginas tudo, tu não consegues sair daquele loop mental em que estás a pensar tudo o que pode correr mal. Tu nunca pensas naquilo que pode correr bem, tu só pensas naquilo que pode correr mal. Yeah. É uma cena que está ali a batalhar na tua cabeça e depois tu começas a circular os pensamentos e cada vez vão piorando e tu não consegues, por muito que tentes, não consegues distrair-te ali. Isso torna-se físico e é tipo todo um pânico. E quando tens uma situação em que de cima estás longe da pessoa, não consegues pedir-lhe naquele momento um reassurance, tipo, dá-me um abraço, segura-me, prova que ainda me amas, deve ser super difícil. Portanto, compreende-se perfeitamente que ele
que ele esteja a sentir isto de forma ainda mais intensa. Sim, eu acho que uma coisa que faz muita diferença é se o profissional que está fazendo terapia com vocês, se é um profissional que tem conhecimento de não monogamias e se é um profissional que, tipo, sabe dessa vivência de alguma forma, porque às vezes o psicólogo o terapeuta ele tem um papel fundamental, tipo, pronto, é alguém que está te ajudando com problemas pessoais e tal. Então faz muito, muito, muito sentido se esse terapeuta, se esse profissional for se souber já sobre não monogamia e se já entender sobre e poder aconselhar vocês também nessa parte, porque é essencial, porque é uma época da vida de vocês que vocês estão vivendo, o terapeuta de vocês tem que ter consciência disso e tem que entender desse cenário. Os ciúmes já são uma cena potente por si só na monogamia, certo? Em abrir relação, Jesus é um trator que te passa pela frente. Este processo de abrir relação, os ciúmes são fodidos. E tu depois não tens a pessoa ali. Eu acho que, por exemplo, os ciúmes que eu tinha na minha relação à distância... Tu tinha ciúmes na tua relação à distância? Nossa, Tinha. que louco, ele tinha ciúmes, né? Tinha. ciúmes? Que engraçado, ele sente ciúmes. Sente ciúmes? Não era só eu que era Kenga, ela também era. E eu acho que ciúmes e os problemas que eu tinha, na realidade, quem me ajudava a dar o conforto físico era a Mariana, porque eu depois falava com a Mariana e tipo. Quer dizer, eu tenho que aturar as coisas da outra ainda por cima. Eu é que tenho sempre que lidar com as merdas todas, não é? Mas, e agora, olha, para o caralho. Para quem não tem ninguém, ainda é mais fodido. Eu acho que tinha falaste de uma apoio, coisa, né? Cris. Tu falaste de uma coisa em relação aos psicólogos, eu acho super importante. Porque ainda por cima, ainda há muitos terapeutas hoje em dia, e nós recebemos até pessoas a falar sobre isso connosco, que julgam a não monogamia e que dizem o problema é a não monogamia, em vez de tentarem compreender porque é que aquilo faz sentido para aquela pessoa ou para aquele casal, ou como é que pode ajudar a pessoa a lidar com isso, julgam isso e põem isso como sendo um problema. Exato. Logo aí, quando a pessoa que se pode estar a ajudar-te a lidares com isso te está a dizer que isso está errado, tudo ao ar, não é? Foi por isso que quando eu quis procurar uma psicóloga, já que tivesse noção e que soubesse sobre não monogamia, sobre que não trabalhasse só pessoas heterossexuais e que soubesse de tudo, para que o psicólogo saiba do contexto em que eu vivo, não é? Estou-me a ver chegarem-nos 300 mensagens na inbox. Qual é que era a pessoa com quem foi que a Cris fez a terapia? Quem foi? Olha... Mas não podemos dizer isso sem perguntar à pessoa se tem interesse ou não. Exatamente. Mas posso perguntar, por acaso? Pergunta. Ora bem, continuando aqui então. A minha parceira adoraria que eu tivesse a mesma vontade que ela tem em abrir a relação estando à distância. Mas para mim não me faz sentido. Preferia fazê-lo numa fase em que houvessem rotinas de casal que não passassem por contacto exclusivo por WhatsApp e afins e pelos fins de semana ocasionais em que vou aí. Concordo. Duas coisas aqui. Primeiro, ele diz que queria que a parceira... Aliás, ele diz que a parceira gostava que ele tivesse a mesma vontade em abrir a relação. A pergunta é, ele não tem vontade de explorar ele próprio? Pois, ou seja, é aqui até agora só vimos ele deixá-la, entre aspas, deixá-la com muitas aspas, obviamente, explorar. Nunca vimos ele a querer aproveitar a exploração para si mesmo. Mas poderia, de certa forma, ajudar? Mas eu acho que ele prefere ter essa experiência estando perto da parceira. Mais seguro. Porque é mais seguro realmente, porque ele tem a parceira ali do lado dele todos os dias, porque ele vai chegar em casa no fim do dia e vai estar com ela, vão poder conversar sobre isso de forma mais natural, tipo cara a cara e não sei o que, ele vai poder falar como se sente. Eu acho que a comunicação dele, pessoalmente, é muito mais profunda e detalhada do que pelo WhatsApp. Então, ele, por parecer uma pessoa que se comunica muito bem com a parceira, para eles chegarem a esse nível, né, e fazerem terapia, não sei o quê, para ele eu acho que ele acha que sente talvez que ele vai conseguir dar uma segurança maior para a parceira dele se ele tiver pessoalmente com ela do que sozinho. Isso pode ser uma projeção também, porque ele também pode não estar recebendo muita atenção aí, mas eu não sou psicóloga, né? Nossa, estou super rouca, meu Deus. Acredito que deve ser muito difícil estares a passar por um processo. É que o processo de passar da abertura da relação é um processo fodido e põe em cima, tipo, põe um foco em todos os problemas que a relação tem e causa muito mais insegurança às pessoas que estão na relação e tudo isso. Portanto,
fazer isso, ainda por cima à distância, sem poder ter o carinho no final do dia, sem poder ter a parte boa também, não é? Sim, é isso. A questão é que ele está lá, ela está cá e ele neste momento está a ter a parte, entre aspas, má da abertura da relação, que é os ciúmes, a insegurança, o medo de perda, e não tem a parte boa, que é o reassurance, que é o carinho, que Exato, é muito os abraços. pesado. É difícil, eu compreendo perfeitamente que seja difícil. Mas depois temos aqui outra coisa, que é, tu vais obrigar alguém que se sente não monogâmico a voltar à monogamia? Ui. E eu acho que aqui é que está o cerne da questão. Mas ele Porque- colocou isso em questão? Não, mas mais ou vamos menos. nós. Mais ou menos. Porque ele está Nós a estamos dizer... a esmiuçar. Ele está a dizer que preferia fazê-lo numa altura em que as rotinas não passassem por estar à distância. Mas ele está a viver lá, a trabalhar lá. E não sabemos quando é que ele vai voltar. Não é? Ele não me falou aqui sobre quando é que vai voltar ou não. Mas não parece que vai ser uma coisa para breve. Ele não diz que vai ser 2 ou 3 meses. Agora, do lado dela, que se ela se sente não monogâmica e tem interesse em explorar e não se sente bem estando na relação à distância e não tendo as necessidades físicas, emocionais, de carinho, de atenção, whatever, preenchidas localmente, se ela precisa disso localmente, é difícil também dizer não, precisamos fechar a relação. Eu acho que aquilo, e atenção, eu não estou a dizer que ela tem razão ou ele tem razão. Eu não sei qual é a resposta certa para isto. Eu acho que... Salvas a relação ou salvas a individualidade das pessoas? Eu acho que a individualidade está sempre Em primeiro lugar, on para ti. top, porque somos seres individuais. A gente não nasceu numa relação, a gente nasceu individual. Eu acho que, tipo assim, eu se estivesse no lugar se eu fosse ele, talvez, o conselho que talvez me faria mudar a cabeça seria: instala uma dating app, vai num date, conhece alguém, porque, tipo assim, uma relação à distância é muito complicado. Eu também já tive, não poliamorosa, né, mas monogâmica. Mas existem formas de tu passar a segurança para outra pessoa. Claro que não vai ser pessoalmente, mas existem formas. Então, talvez ele tá pensando que não quer porque não tá com a pessoa, não vai passar por aquilo que eu falei antes, não sei o quê. Mas se ele for, talvez ele vai ver que não é um bicho de 7 cabeças e que talvez ele também vai começar a se sentir mais confortável, porque a cabeça dele também vai estar ocupada com outras coisas, basicamente. Então, tu A cabeça achas que ele dele não pode vai estar, estar só a cabeça dele não vai estar só ocupada em, ok, ela não tá me respondendo porque ela tá com fulano e agora eu não tenho nada pra fazer. Tipo, mano, te joga também, tá ligado? Tu também tem a oportunidade de poder fazer isso. Se estás em outro país ainda por cima, mano, dá uma aproveitada, tá ligado? Tipo, vai, tu é moleque piranha, bicho solto. Então tu achas que ele pode estar aprisionado? Aprisionado é uma palavra muito forte. Não, mas ele pode estar aprisionado a todo o rolo da namorada noutro país diferente do dele. Sim, tipo, A situação dela. Sim, tudo porque daí regido em assim volta ele dela. também, porque daí assim ele também vai conhecer outras pessoas. Não sei se ele tem essa necessidade ou não, mas mesmo que não seja conhecer pra sexo ou conhecer pra ter uma cena romântica, tipo, pra conhecer mesmo, instala uma dating app, vai vendo as opções e vai vendo o que aparece aí. Ó, eu posso dar um exemplo bem, peraí, Mariana. Eu posso dar um exemplo bem prático sobre isso, que é, cada vez que o Bruno saía do país, eu ficava mega nervosa e mega com ciúmes de pensar que ele tá em outro país e ele vai meter a quenga e vai fazer um monte de coisa. Que quando ele tava fora, eu tinha uma coisa que era chamada metia o louco. E eu saía metendo louco mesmo. Eu voltava pro Tinder, eu instalava não sei o quê, eu saía com outras pessoas pra eu também ter a minha cabeça ocupada. E conheci muita gente legal nessa fase, assim. E eu acho que, para além de fazer isso, obviamente, que se ele experimentar sair com alguém e vir que não deixa de gostar da namorada, esposa, whatever, de parceira, cenas, isso é uma coisa. E eu acho que é importante ele perceber que o estar com outras pessoas não invalida o gostar da pessoa com quem já tens a relação. Mas ele também pode sair com outras pessoas sem ser, como estava a dizer, romanticamente ou sexualmente. Ou não sei com outras pessoas, ele pode desenvolver um hobby, ele pode ir fazer escalada, ele pode decidir ir aprender a fazer potes de barro, ele pode decidir ir fazer crochê, ele pode decidir aprender a cozinhar, fazer um curso de cozinha, conhecer pessoas, tipo sair com os colegas do trabalho,
Porquê que a gente ter sempre uma fala em vida exemplos, tipo fora falamos de daqui. escalada? Porque todas as pessoas não monogâmicas fazem escalada, não sabes? É obrigatório, é uma cena. Eu não faço. Fazer Não, mas são escalada, bués, eu não escalar percebo. I don't know why. E se for a crise vai dizer, ai que paisagem tão menina, quer foder aqui. Yeah. Eu acho que isso que a Marina falou faz sentido. De ele perceber que por ele estar saindo com outras pessoas não muda aquilo que ele sente pela parceira, tipo aquele amor que mantém a relação em pé não muda. Porque eu tive essa experiência com tese também, que eu comecei a me sentir mais à vontade com tese estar com outras pessoas, quando eu tive com uma pessoa que eu pensei assim, eu gosto bastante dessa pessoa e eu ainda não mudou nada do que eu sinto pelo tese, então realmente, entendeu? Isso também ajuda. Mas olha, situação fodida. E a tua grande dificuldade na altura foi basicamente, a primeira vez que eu fui. Yeah. Foi até me telefonaste depois de eu sair do date às 4 da manhã. Foi. Eu não dormi. E eu só ia lá mesmo. Dormi que nem uma bebé nesse dia. Que nem uma... Mas tu já era experiente, né? Eu sou piranha nova, tu é piranha há muito tempo. Isso é tudo verdade. Mas agora eu sou piranha há muito tempo também. Uma piranhagem aqui. Eu não. Eu tô bem Não fiz nem sossegada já. piranhagem. Meu Deus, eu perdi a Ai, piranhagem meu também, Deus. que inferno. Vamos sair as duas, Cris. Vamos, a Pegarem gente pessoas random. precisa, vambora. Pegarem Back in the pessoas random. days. Olha, ainda agora... Vamos vomitar no bairro alto. Ainda agora tu esta semana tu mandaste a foto do carnaval em que nós fomos sair e Que nós saímos e que cada uma pegou um boy. eu não peguei. Tu não ficou com ele? Não me lembrava. Não. Foi que eu fiquei com o Sonic, já falei Tu dele ficaste aqui. com o Sonic, mas Yeah. eu não fiquei com o primo do Sonic ou o amigo do Sonic, ou o que é que foi sei que eu lá o queria, que era mas eu aquilo. tipo, foi bem fixe flertar contigo agora, tchau. Yeah. Foi também de flerte. O quê? Eu vou flertar com pessoas e não fazer nada, é impossível. Nossa, Nunca quem? aconteceu. Eu sempre. Enfim, mano, olha, só pra concluir aqui esse episódio, tu tá num bom caminho, fazendo terapia e não sei o quê, mas eu acho que experimenta sair com pessoas pra ver o que acontece. Não sei se ele fez isso ou não, mas me parece que não. Bom, em relação aos cenários que a gente faz, principalmente à distância, eu deixaria a sugestão de por que não falar sobre esses cenários com os nossos parceiros? Dizer mesmo, olha, eu ando um bocado em spiral com este cenário de acontecer isto e isto e isto. Neste caso pode ser, por exemplo, eu estar no estrangeiro, no hustle, para a gente ter melhores condições depois, e tu aí, por causa da relação aberta, trocares-me por outro gajo, mas era assim, por que não? Acho que pode ajudar. Acho que quanto mais a gente se fragilizar, mais a nossa comunicação vai ser mais honesta e direta. E pedir mais reassurance à tua parceira, pedir-lhe mais carinho, fazerem dates, nem que seja online, terem momentos dedicados ao olha, outro, sem criança, sem falarem sobre a filha, sem falarem sobre os problemas em que estão a ter, só momentos em que consigam. Não é que não tenham outros momentos em que tenham que falar sobre os problemas, mas momentos em que estejam dedicados a dizer: eu sinto isto por ti, eu sinto saudades de ti por causa daquilo, eu gostava de te ver, eu tenho vontade de tocar, whatever. Tipo, foquem-se em dates dentro do possível. Olha, um date legal que vocês podem fazer é: vocês combinam de fazer tipo o mesmo jantar, tá ligado? E vocês cozinham ou compram o mesmo jantar, assistem o mesmo filme na Netflix, tá ligado? Ao mesmo tempo, em simultâneo, e vão conversando e vão falando, porque isso ajuda também. É o que eu faço com a Sheila. Portanto, fora do ambiente de dates, se for para falar sobre esta situação toda, eu acho que o truque está em fazer perguntas. Mas perguntas tipo... perguntas em cima de perguntas. Tudo que a pessoa responde, tu vais dentro dessa resposta buscar outra pergunta. Mas não de forma agressiva. Por exemplo, se a pessoa fala tipo, gosto muito de ti, por quê? Não estou a falar disso, né? Não, mas eu tô falando, tipo, que são as perguntas que eu faço, porque não, pera, vocês não me conhecem numa nova relação, porque eu numa nova relação a pessoa fala, porque eu gosto muito de não sei o quê. Por quê? Porque falar pra agradar é fácil, eu quero saber por quê. E isso também faz um exercício na outra pessoa, pra outra pessoa
pensar, ok, por que eu tô falando isso então? Por que eu tô falando que eu gosto de ti? Por que eu realmente gosto de ti? Isso ajuda a avivar a chama na outra pessoa também. Sim, até a questão de porque é que tens necessidade de explorar coisas com outras pessoas. Porque é demissexual. Porque é que não tens necessidade de explorar coisas com outras pessoas? Exato. Fazer essas perguntas, se não forem feitas a ti, faz a ti próprio. Numa ótica de curiosidade e não numa ótica inquisitiva e de apontar o dedo. Exatamente. Tem que ser uma ótica de curiosidade para tentar também compreender as motivações. Não é perguntar a julgar, Exato. é perguntar mesmo para se explorar. Mas olha, daqui a uns meses a gente quer a fofoca completa. Porque às vezes é muito chato que a gente vê um monte de caso aqui que a gente não sabe como é que acaba. Pois é, queremos os updates, é verdade. Epá, Ajudamos, não ajudamos? Qual é que é o rácio de possibilidade de dar sempre merda depois de ouvir uns conselhos nossos num episódio? Ai, desculpa lá. 3 cabeças pensam melhor do que uma. Não sei, as nossas não sei. Mas é isso, irmão. Todos os casamentos que eu vi que metiam uma terceira pessoa, o casamento acabava sempre mal. Por isso 3 pessoas. Estamos aqui. Tipo, a gente tá gravando um podcast junto, irmão. What the fuck? Vocês não chegaram lá. Mariana, o casamento de vocês acabou, sinto muito. Eu estou a falar daqueles casos em que estão 2 pessoas a casar e há uma que diz... o padre diz, né? Se alguém tiver alguma coisa contra, e depois há uma terceira pessoa que está envolvida com um dos noivos, né? Que diz, aquela mesma novela, né? Acho que isso é proibido hoje em dia. Tipo, já ninguém faz a pergunta da cena do alguém fizeram no casamento da coisa. Fizeram, não fizeram? Por acaso é obrigatório dizerem. É obrigatório. E toda a gente treme na mesma de certeza. Ninguém diz nada. Não. Mas no nosso banco lá a gente tremeu porque vocês queriam fazer um showzinho lá. A questão é que se tu fazes isso, a pessoa não pode casar. Se alguém disser que não, tecnicamente, se alguém disser que não, tipo, apresentar um motivo para não, só podem casar dali uma semana. Ok, vocês têm uma semana pra resolver. Vocês têm uma semana pra resolver. O teu futuro marido tem engravidado outra e depois vocês casam. Eu não sei se eu li isso sobre Portugal ou se eu li isso tipo sobre os Estados Unidos, mas either way, nada good idea. Não façam isso, pessoas. Não levem essa brincadeira porque... Foda-se, a pessoa gasta dinheiro pra caralho no casamento, irmão. Deixa casar, faz o escândalo no final. E é isso. Sigam-nos no Instagram Ramboia com Moderação. Se quiserem enviar algum e-mail é para poliamorososanónimos@gmail.com. E olha, passem bem. Não sabemos quando é que vamos gravar agora. Olha, e se quiserem fazer as unhas comigo, @cris.slay. Muito bem. Eu valido para meninas e meninos. E todo mundo que quiser fazer a unha comigo, eu faço. Não faço distinção de unha, não. Tchau. Unha não tem gênero. Tchau. Deus. Ramboia. Com moderação.